não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! O título do artigo é O Idiota em Sentido Estrito. Assim, termos como idiota, imbecil, mentecapto, etc., podem ser usados como meros xingamentos. Neste caso, não indicam nenhuma deficiência mental objetiva no indivíduo a que se aplicam, mas somente a raiva que os falantes sentem dele, a qual pode até mesmo ser, e frequentemente é, causada pela percepção de uma superioridade intelectual que os incomoda e humilha. Não uso jamais, repito, jamais, esses termos com esse sentido. Quando digo que alguém é idiota ou imbecil, ou quando sugiro, mediante outras palavras, é porque notei claramente na pessoa de quem falo uma ou várias das 28 deficiências intelectuais assinaladas pelo célebre educador romeno Robert Feuerstein. Esta frase, na verdade, é muito otimista, porque em todos os casos que eu examinei, por exemplo, de pessoas célebres e ilustres opinadores com quem eu troquei umas palavras, seja pela mídia impressa, seja pela internet, eu notei não uma, nem duas, mas no mínimo 15 ou 16 dessas deficiências. Né? Então isso não é uma coisa para brincar, isso é uma coisa muito séria, isso é uma medida objetiva de capacidade intelectual. E eu até escrevi alguma coisa na época mostrando que essas deficiências haviam se tornado endêmicas e quase obrigatórias no país. Bom, as quais resultam sempre em julgamentos impulsivos, deslocados da situação. Esse erro, o mais frequente hoje em dia entre os debatedores brasileiros de qualquer assunto, corresponde esquematicamente à falácia lógica que os antigos denominavam ignoratio elenchi, em que o sujeito pensa ter provado alguma coisa quando de fato provou, se tanto, outra completamente diversa. Isso acontece evidentemente quando o cidadão é incapaz de entender qual o ponto em debate. É impossível que um estudante não adquira esse vício quando adestrado desde pequeno para remeter tudo de volta, sempre e sistematicamente, a meia dúzia de chavões tidos como universalmente explicativos, em vez de tentar perceber o que está realmente em jogo na discussão. O apelo compulsivo a rótulos infamantes como fascismo, fundamentalismo religioso, preconceito e discriminação, racismo, homofobia, teoria da conspiração, elite exploradora, etc., é hoje praticamente obrigatório e funciona como substitutivo socialmente aprovado do esforço de compreender aquilo que se pretende impugnar mediante o emprego fácil e desesperadoramente mecânico desses termos. O controle politicamente correto do vocabulário tenta vestir uma camisa de força verbal no adversário, mas termina por aleijar intelectualmente o próprio usuário desse artifício, reduzindo-o à condição de repetidor histérico de insultos completamente despropositados. Como o que no Brasil de hoje se chama educação universitária consiste eminentemente em adestrar os alunos nessa prática, não é de espantar que 4 entre cada 10 estudantes das nossas faculdades sejam analfabetos funcionais, o que não significa que os outros 6 tenham uma inteligência à altura das funções para as quais ali se preparam. Demonstrações de inépcia em doses francamente escandalosas são frequentes não só entre maus estudantes, mas entre pessoas que ocupam os postos mais destacados na esfera da alta cultura nesse país. Quando, por exemplo, o escritor Luiz Rufato é aplaudido pela mídia ao classificar como genocídio a redução do número de índios brasileiros de 4 milhões, número hipotético, para 900 mil, desde os tempos de Pedro Álvares Cabral até hoje, tanto ele quanto sua plateia demonstram que não tem a menor ideia do que vem a ser um genocídio. E só usam a palavra como reforço da identidade grupal dos bons contra os malvados.
Pensar no Brasil significa que o sujeito se apaixona por um símbolo do que lhe parece o bem e a justiça e imediatamente liga o gerador de lero-lero para acabar com o mal no mundo. Outro tanto deve ser dito do Dr. Miguel Nicoleles, que se escora na sua autoridade de neurocientista para dizer que Jesus, Abraão e Maomé eram apenas esquizofrênicos que imaginavam falar com Deus. Esse homem estuda o cérebro há décadas, mas ainda não se deu conta de que é impossível encontrar nesse órgão qualquer prova de que algum objeto pensado exista ou inexista fora dele. Isto aplica-se a Deus como a um gato, a uma pedra ou uma banana. Aplica-se, aliás, até ao próprio cérebro. Com toda a evidência, o ilustre membro da Academia Pontifícia de Ciências não entende o alcance da sua própria afirmação, produzida no gerador de lero-lero para fazer bonito entre pessoas que também não a compreendem. 6 meses de estudo das investigações lógicas de Husserl não lhe fariam mal nenhum. Este parágrafo aqui está enormemente compactado e compactado de propósito, porque eu sei que se esse parágrafo cai na mão do Miguel Nicoleles, ele também não vai entender este mesmo parágrafo. Então, em primeiro lugar, ele diz que Jesus, Abraão e Maomé são esquizofrênicos que imaginavam falar com Deus. Então ele está supondo, em primeiro lugar, que o Deus com quem eu falava não existe. Tá certo? E, em segundo lugar, que este fenômeno pode ser explicado mediante a fisiologia do cérebro. Não é isso? Ora, acontece que saber se Deus existe ou não existe é um problema que não pode ser resolvido pelo exame do cérebro. Assim como nenhuma outra representação que corresponda a algum mecanismo neuronal pode ser confirmada como verdadeira ou falsa, no sentido de existir objetivamente, pelo simples exame do cérebro. Então, ou seja, a relação cognitiva entre sujeito e objeto supõe os dois, supõe o exame dos dois. Quer dizer, é impossível você, só pelo exame do sujeito, saber se uma percepção dele é verdadeira ou falsa. Isso é uma coisa absolutamente elementar, mas que não faz parte da neurofisiologia. A fisiologia cerebral, ela estuda o cérebro. Ela não estuda o conhecimento, isso é importante. Ela não tem o menor alcance sobre o fenômeno cognitivo em si, mas somente sobre as reações cerebrais que a assinalam ou acompanham. Tá certo? Então, isto aqui é o típico exemplo daquilo que Edmund Husserl chamava o psicologismo. E eu já disse para vocês que na história da filosofia dificilmente houve alguma refutação mais bem feita, mais completa, do que aquela que Edmund Husserl, na introdução das investigações lógicas, faz contra o psicologismo. Tá? O psicologismo é a teoria segundo a qual as leis do conhecimento, as leis da lógica, correspondem às leis do funcionamento da psique e, portanto, também, entre elas, o funcionamento do cérebro. Tá certo? E ele demonstra que o conhecimento coloca problemas que estão infinitamente além da esfera puramente psicológica. Quer dizer, você conhecendo o funcionamento do sujeito, você nunca vai descobrir se o objeto existe ou não. Isso é uma coisa elementar e que ninguém deveria precisar de formação especializada em nada para perceber isto. Isso deveria ser instintivo no ser humano. Isso é uma capacidade instintiva, você distinguir. E a distinção de sujeito e objeto é um requisito elementar de qualquer percepção que você tenha. Né? Se você vai comer um bife e você não sabe que o bife está fora de você, né? Então basta você pensar o bife está comido. Tá certo? Mas a formação universitária pode abafar essa capacidade de percepção simples e substituí-la, vamos dizer, por construções verbais enormemente complexas que, na verdade, estão estupidificando o sujeito. Então, isto acontece porque não é tanto por culpa da formação universitária, mas é uma coisa que vem desde a infância, vem desde a escola elementar. Se o sujeito já é educado nesse socioconstrutivismo, tá certo? Ele já está preparado para adquirir esta deficiência mais cedo ou mais tarde. Depois vem toda esta pressão desse vocabulário politicamente correto, esta a necessidade compulsiva de você estar bem na fita perante tal ou qual grupo. Isso aí emborrece o indivíduo necessariamente. E eu acredito seriamente que esse estado de inépcia endêmica, isto é o maior problema social brasileiro. Porque se você não tem os agentes, a ação não se perfaz. Então, qualquer projeto, seja de ordem cultural, educacional, econômica, obras públicas, etc., vai esbarrar nisso. Quer dizer, os agentes não estão qualificados e, portanto, a ação não se perfará.
Né? Este exemplo que eu dei do Luiz Rufato, isso é uma coisa que me impressionou muitíssimo, porque houve 2 discursos na Feira de Frankfurt. O primeiro foi o Michel Temer, o ministro, que foi lá e fez uma apologia do governo do PT e de si mesmo. Depois veio o Luiz Rufato, que descreveu um panorama aterrador do Brasil, né? Mas lançando toda a culpa na elite que até há pouco dominava o país, portanto isentando o presidente do governo. E dizendo que não, que houve progressos, houve a integração social de 42 milhões de pessoas. Esta é uma das coisas que mais me impressionaram, porque aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo, o número de pessoas que dependem de ajuda do governo é considerado um índice de pobreza. É uma calamidade, na verdade. E no Brasil isso virou, de repente, um título de glória. Quer dizer, como é que o indivíduo não percebe que 42 milhões de pessoas que estão recebendo dinheiro para não fazer nada, são dependentes do governo, elas não são a solução, elas são um problema que terá de ser resolvido mais dia menos dia. Então, penso eu, como é que nós faríamos, por exemplo, para transformar esses 42 milhões de beneficiários, 42 milhões de pedintes, em 42 milhões de trabalhadores? Primeiro, vai ser preciso arrumar 42 milhões de empregos. Mas você não pode arrumar 42 milhões de empregos porque você não tem capital. Por que você não tem capital? Porque você deu para eles. Então criou um círculo vicioso que é um problema quase insolúvel. Quer dizer, você vai precisar de uma injeção de dinheiro de outro lugar. A injeção de dinheiro pode vir de onde? Do investimento estrangeiro. Mas acontece o seguinte, o investimento estrangeiro é diminuído pelo fato de que a economia cresce pouco. Então conseguiram criar um negócio que não tem solução. E os caras se gabam disso como se fosse uma vitória. Eu digo, e eles são sinceros nisso, eles acreditam realmente, né? E o camarada, ele não é um bocó, porta-voz do governo. Ele é um escritor que, inclusive, fez fama de ser um sujeito independente, que na frente do ministro descreve um estado calamitoso, tá certo? E que é louvado precisamente por isso. De maneira que parecia ali em Frankfurt, no sua plateia devia ser quase todo de brasileiro, na verdade, parecia que havia um contraste entre o Michel Temer e ele, mas eles estavam falando exatamente a mesma coisa, né? O negócio do genocídio é uma coisa incrível, porque o genocídio é uma liquidação, vamos dizer, de uma etnia, não, é um empreendimento planejado e continuado por um governo, tá certo? É um governo contra a sua própria população. Ora, que governo que pode continuar a execução de um plano genocida durante 4 séculos, né? O Brasil, nesse período, tinha as capitanias hereditárias, teve a colônia, depois teve a independência e a monarquia, depois teve a república e 400 golpes de Estado, o governo trocou milhões de vezes. E este projeto de liquidar os índios continuou maravilhosamente intacto durante 400 anos. Falei, mas é só um jumento que pensa uma coisa dessa, né? Em segundo lugar, quando você vai para certas regiões, como nós tivemos em Roraima, por exemplo, você vê que a população de cidades inteiras é toda de índio. São índios que vestiram calça e camisa e estão vivendo como vamos dizer, a sociedade branca, mas racialmente são índios, tá certo? Então, bom, não há prova de que eles foram liquidados. O número de índios que há nessa cidade é muito maior do que 3 milhões. Nessas cidades é muito maior do que 3 milhões. Não é isso? E, em segundo lugar, houve guerras entre brancos e índios. E numa guerra você tem que contar quantos morreram de um lado e quantos morreram do outro. Então, primeiro, o número que serve de ponto de partida é hipotético. Não houve o recenseamento de índios, né? Ninguém vai dizer que Pedro Álvares Cabral chegou lá com a tabela do IBGE, entrevistando índio para saber quantos tinham. O número é hipotético. E, em segundo, não há a menor prova de que eles morreram, em vez de integrar-se na sociedade, que é o que a gente vê com os olhos da cara. Inclusive, eu lembro que lá os caras reclamavam, eles, pô, escuta, mas por que só o índio de tanga tem direitos? Nós também somos índio, pô. Hein? Todos diziam isso lá. Então, se você diz que o índio é um componente... Veja, o índio é um componente importante da nossa população. Quer dizer, que da totalidade da população brasileira, há uma parte grande que é índio ou descendente de índio. Se você diz isso, então é impossível você não admitir ao mesmo tempo que os índios se deslocaram das suas tribos para integrar-se na sociedade branca. Você não pode as duas coisas ao mesmo tempo.
não é possível, quer dizer, ou os índios se integraram ou eles foram liquidados. Se eles foram liquidados, não podiam integrar-se e compor uma parcela importante da nossa população, certamente vai muito além de 3 milhões. E como é que um sujeito que é um escritor e que é aplaudido não só como escritor, mas como uma mente independente, não consegue fazer um raciocínio desse? Né? É um negócio realmente muito impressionante. Quer dizer, o indivíduo ele não consegue representar mentalmente o que ele está dizendo. Ele está raciocinando somente com as palavras. Então, outro dia teve um cara no programa do Jô Soares, que é um americano, um inglês, ele não, nós anglo-saxões, nós pensamos primeiro e falamos depois. Vocês brasileiros, vocês falam primeiro e pensam depois. Eu acho que isso é otimismo, porque o jeito fala primeiro, ele não pensa depois. Ele fala, ele ouve o que ele disse e ele passa a acreditar pelo simples fato de que ele ouve. A dificuldade na aquisição da linguagem, que é característico desses camaradas, faz com que a simples capacidade de falar tenha sobre ele, vamos dizer, um poder persuasivo. Quer dizer, se eu conseguir falar, é porque deve ser verdade. E você nota claramente na redação do discurso do Luiz Rofato a precariedade do domínio que ele tem do idioma. Quer dizer, o sujeito é um subescritor, né, que de repente vira um herói nacional. Porque misturou umas coisas óbvias. Ele fala, por exemplo, dos homicídios brasileiros, mas não sei porquê, ele os reduz a 32 mil por ano, quando nós sabemos que são 70. Né? E, ao mesmo tempo, ele menciona esse mau resultado dos estudantes brasileiros nos testes internacionais e atribui a culpa presta atenção, à elite que até algum tempo atrás dominava o país. E diz, peraí, mas quando essa elite dominava o país, as crianças da época estão hoje com 20 e 30 anos. Né? Não são elas que estão sendo testadas. As que estão sendo testadas são aquelas que foram ensinadas segundo os novos cânones adotados pelo governo atual e pelo governo anterior, quer dizer, no mínimo desde o tempo do FHC. Não é isso? Cujo ministro já era aquele sujeito que eu esqueci o nome, Paulo Renato, que diante do fato de que os estudantes brasileiros tinham tirado o último lugar nos testes internacionais, comentou, poderia ter sido pior. Quer dizer, o que o cara quer dizer com isto? O que quer dizer? Ou existe algum lugar depois do último? Quer dizer, criar uma categoria especial para brasileiro subúltimo? Né? Então, é evidente que esse sujeito também, quando fala, ele não está representando mentalmente o que ele fala. Você tem a frase, você tem a imagem mental a que aquilo corresponde, e depois da imagem mental você tem o objeto. Nós não podemos nos deixar enganar nem mesmo pela imagem mental. Nós temos que saber que a nossa imagem mental é uma coisa e que o objeto é outra. Quer dizer, o objeto tem muito mais características, muito mais traços do que aqueles que nós conservamos na nossa representação mental. Todo o sentido do fato concreto que eu tenho insistido tanto em desenvolver entre vocês, é justamente esse pressentimento do que existe para lá da nossa representação. Vocês lembram o exemplo do cachorro que eu dou, que eu estou andando pela rua, tem um cachorro deitado. O que ele vê do cachorro é simplesmente a sua forma visual, nada mais. Mas ele sabe que aquele cachorro vai agir como cachorro. Então você tem o círculo de latência, que não é percebido com os 5 sentidos, mas é antecipado. Ele não é, na verdade, ele não é um pensamento que você faz, é uma reação instintiva que você tem. Tá certo? De se preparar para qualquer resposta que o cachorro dê à sua presença. Se nós não tivéssemos essa capacidade, nós teríamos somente a percepção das formas visuais e estaríamos totalmente perdidos no espaço. Não é isso? Vocês se lembram, logo nas primeiras aulas, eu dei o exemplo daquele teste que foi feito com as cartas, em que você notava, o teste, para aqueles que não assistiram ainda, não assistiram aquelas aulas, era o seguinte: você botar um monte de carta e você tinha que antecipar se era uma carta preta ou vermelha. Então, as pessoas em geral acertavam um tanto, acertavam, sei lá, 20%. Mas, ao mesmo tempo, colocava-se um eletrodo na mão do camarada para ver se havia reações de suor na mão. Tá certo? E você via, então, que o suor na mão antecipava o erro. E que, neste caso, vamos dizer, a mão do sujeito acertava muito mais do que o cérebro dele. Quer dizer, a reação imediata e irrefletida estava no fundo da elaboração mental posterior. E ela era mais certa.
Então, esta percepção instintiva e imediata, vamos dizer, ela está por baixo de toda, vamos dizer, a percepção mais clara e mais consciente que nós temos. E se não existisse ela, você não teria, a sua percepção seria inútil. Ora, o elo entre essa percepção imediata e a percepção mais consciente pode ser cortado. É fácil cortar isso aí. É só você atravancar o cérebro do sujeito, vamos dizer, de informações, de interpretações, de esquemas, etc., que bloqueia a percepção da situação imediata. Então é isso que está acontecendo com essas pessoas. Elas, por assim dizer, elas só têm a formulação verbal e a representação esquemática correspondente, mas nessa representação já não está presente aquela capacidade de antecipação que é normal e instintiva no ser humano. Então eles perderam completamente a noção do que se chama realidade, porque a realidade não está na nossa fala, nem na nossa representação, mas está nos objetos que nos cercam, nas situações reais nas quais nós estamos vivendo e a qual o nosso pensamento se refere. Ela não está contida no nosso pensamento. Nenhuma representação humana é capaz de abarcar todos os detalhes e todos os acidentes que são necessários para compor um objeto real. Por exemplo, eu estou falando com pessoas agora, tá certo? E essas pessoas, em cada uma delas, tem um organismo que está funcionando o tempo todo, tem 1000 funções que estão em atividade lá. Eu não estou vendo nada disso, mas eu sei que existe. Não é isso? Tanto que, se eu ver que uma pessoa está ficando, sei lá, branca, pálida, tonta, eu sei que algo se passou no organismo dela. Eu não precisa ver com um exame de laboratório para saber que aconteceu algo. Tá certo? Então, esta antecipação, ela é que garante para nós que as nossas representações têm algo a ver com a realidade. Agora, quanto mais abstrato é o assunto do qual você está falando, quanto mais distante da experiência imediata, também mais problemática é a relação da linguagem com a representação e da representação com a realidade. Até chegar ao ponto em que o discurso adquire uma autonomia total, como acontece nesse discurso do Luiz Rufato. Quer dizer, como é que o indivíduo não sabe que os resultados obtidos pelos estudantes que estão, digamos, com 10, 12 anos agora, são resultado do ensino que eles receberam nos últimos 6 ou 7 anos, e não de 30 anos atrás? Como é que você não sabe uma coisa desta? É porque ele simplesmente não pensou no que está falando. Ele tem 2 esquemas, tem aqui o esquema, o fracasso escolar brasileiro, e o outro esquema é a elite malvada exploradora. E ele junta os 2 esquemas e forma uma frase. Então o que é isso aí? É um gerador de lero-lero, evidentemente. Então, é evidente que este indivíduo ele não tem qualificação para ser um escritor, para representar a literatura brasileira. Tá certo? E, no entanto, ele é aplaudido, veja, não é como um representante do oficialismo, mas ao contrário. Ele é a intelectualidade independente e corajosa que se levanta contra o oficialismo. Eu digo, meu Deus, isso é alucinação completa. Né? O simples uso da palavra genocídio para explicar a diminuição de uma população ao longo de 500 anos. Eu digo, que raio de genocídio é este? Então é claro que o indivíduo ele conhece o sentido dicionarizado das palavras que ele está usando, mas elas não correspondem sequer a uma representação mental coerente, porque não é possível você representar mentalmente, vamos dizer, um empreendimento genocida que tenha prosseguido imperturbavelmente ao longo de 500 anos, tá certo? Sem você imaginar ao mesmo tempo uma continuidade do governo que empreendeu isso. Se dissessem assim, houve um genocídio no Império Chinês, então você tem dinastias que duraram 500 anos, e pode ser que elas tenham feito o genocídio, né? Tinha lá uma comunidade que eles não gostavam, e durante 500 anos perseguiram aquela comunidade. Isso ainda é concebível, tá certo? Mas, num lugar onde o poder de Estado não tem a menor continuidade, onde, na verdade, durante 3 séculos não houve nenhum poder de Estado, né? Você não tinha... No Brasil, digamos, no tempo das capitanias hereditárias, quem governava o Brasil? Ninguém governava o Brasil. E você vai ver quando que o governo central adquiriu, vamos dizer, algum controle sobre o território nacional. Ele não adquiriu até hoje.
Você tem parcelas imensas do território nacional onde o governo nunca esteve, onde você não tem um agente do governo, onde você não tem nada. Né? Eu me lembro que uma vez, num processo que eu estava metido aí, eu precisava de uma prova de que um sujeito tinha estado... Né? Não, era outra história. Foi a mesma ocasião disso aí, mas um sujeito me passou um filme, um documentário sobre a seita Meninos de Deus, Love Family, e me mostrou impresso um manual, um manual de como penetrar ilegalmente no Brasil. E daí eu, como estava querendo escrever um livro sobre isso, sobre essas coisas, eu continuei pesquisando e fui falar com o cara da Polícia Federal. Falei, olha, vocês não sabem disso? Né? Vocês não têm um jeito de parar essa gente? Ele disse, você sabe quantos funcionários eu tenho para verificar a fronteira? 5 funcionários. Isso foi o quê? Nos anos 80. Eu não acredito que esses 5 tenham aumentado muito. Tá certo? Então você vê, um governo que tem um controle tão precário do próprio território, como é que ele pode empreender um genocídio contra inúmeras tribos de índios que ele nem sabe onde está? Hã? Quer dizer, quando eu leio uma palavra, eu procuro imediatamente o objeto que está por trás dela. Né? E aliás, é por isso mesmo que eu não recomendo muito esse negócio de leitura dinâmica. Né? Leitura dinâmica, vamos dizer, você vai absorvendo as frases, na esperança de que depois você vai recompor a representação quando precisar dela, mas em geral não faz isso. Você reage ao discurso com outro discurso, então não é bom. É melhor você ler mais devagar, mas tentando representar cada uma das coisas que você está lendo, por mais difícil que isso seja. E claro que quanto mais abstrata a linguagem, mais difícil será reconstruir a representação, mas você tem que fazer um esforço. Eu sugiro o seguinte, quando você lê esses termos filosóficos, etc., produza imediatamente um exemplo concreto. Se você não chega no exemplo concreto, quer dizer que você não entendeu de que se trata. Por exemplo, eu acabei de usar a palavra psicologia. O que é a palavra psicologia? É você confundir o processo cognitivo com um processo psicológico. A psique, tá certo? É aquilo que está em nós, é a nossa atividade, tá certo? E em toda a psicologia não se estuda nenhum objeto do conhecimento, só se estuda o processo cognitivo. Tá certo? Porém, a validade cognitiva desse processo está fora do alcance da psicologia. Né? Ela implica questões do que se chama lógica material ou teoria do conhecimento, e não existe nenhum meio psicológico de você investigar isso. Né? Então, tente, na hora que eu uso esse termo, tente lembrar ocasiões em que você cometeu um erro psicologista. Tá? Em que você, examinando apenas a sua mente, você concluiu algo sobre o objeto. Isso acontece para nós a toda hora. Tá? Então, mas esse é só um exemplo que eu estou dando. Mas você sempre tem que partir, vamos dizer, do termo abstrato para os objetos concretos. É claro que um termo abstrato ele contém milhares de objetos concretos possíveis, mas é para isso que serve exatamente o exemplo. Quer dizer, o exemplo é aquilo que dá uma presença concreta a algo que está designado, que está indicado numa noção abstrata. Então, por exemplo, as pessoas acreditam que você pode desenvolver a inteligência das pessoas estudando lógica. Eu digo isso é impossível, impossível. Você pode estudar lógica e matemática o resto da sua vida, o seu QI não vai subir um único grau. Porque a inteligência é a capacidade de apreender a realidade, não de criar construções abstratas. Construções abstratas, sem relação com a realidade, qualquer mentecapto é capaz de criar. Então só existe uma coisa que vai desenvolver a sua inteligência, é o esforço de conhecer a realidade e compreender as situações reais que se lhe apresentam. Nem mesmo as situações escolares. Porque toda a situação escolar já é uma situação artificial montada para que você aprenda a repeti-la. Então, por exemplo, testes de laboratório, né? Então, você está ensinando química para os moleques e você não quer que eles fiquem só nas fórmulas abstratas, você vai exemplificar aquilo, né? nas reações. Acontece que nessas reações, meu filho, você não está lidando com objetos reais, objetos da vida. Né? Você está lidando com substâncias já depuradas e separadas para este fim.
para fins de estudo químico. Né? E você pode progredir muito no estudo da química continuando um idiota na vida em geral. Então, quer dizer, nenhum ensino especializado de nada pode realmente desenvolver sua inteligência. E para isso é que deveria existir a filosofia. Porém, a filosofia também se tornou um estudo especializado.